Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou, Eustáquio Patunas, este é o programa Vida Inteligente. E, mais uma vez, estou aqui. Que delícia você fazer o que gosta e poder fazer o que gosta. Eu posso. Custou para chegar aqui? Custou, não me interessa, mas eu fui persistente, paguei o preço, não importa. Importa que eu estou aqui hoje, podendo falar com vocês no sossego do meu estúdio. E vamos tocando mesmo. É isso, tendo prazer, acordando com tesão, acordando com disposição, acordando com vontade de servir. Vai servir para um? Não interessa, não interessa. Interessa que serviu para um. Né? Então é isso aí. Olha, o tema de hoje é Shakespeare. Quem já ouviu falar de William Shakespeare? E a sua famosa frase em inglês, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. E é isso que nós vamos conversar hoje. Ser ou não ser, eis a questão. E para isso eu trago meu amigo e irmão René Monterrey para trocarmos umas ideias aqui. E é bom, né, essas ideias que a gente tira, porque a gente não sabe o que vai dar. Eu me divirto, né? É verdade, né? A gente entra como se você entrasse num palco de um teatro, e é assim mesmo, não tem script, não tem nada. E está lá o público, e você tem que representar, pô. O que você vai fazer? Vamos criar, vamos usar o que a gente tem na cabeça e vamos tocar. E aí, René, tudo bem? Tudo bem. Né, Gregão? Salto de paraquedas no escuro sem saber que o paraquedas vai abrir, né? É bem isso mesmo. Torcendo para o paraquedas abrir, né, pô? É. Pô, Mas você sabe que é interessante, né? Porque é nessas horas que a coisa flui realmente, né? Porque quando às vezes a gente tá muito focado numa coisa do modo como a gente quer, a gente está sendo tendencioso, né? E então isso daí é muito interessante, né? Quando a gente dá palestra ou curso, alguma coisa nesse tipo, né? A gente percebe que conforme o grupo, a gente acaba dando a mesma palestra numa tônica diferenciada. Diferente, exato. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente precisa é estar receptivo àquilo que deve realmente ser condizente, né, com o tema que a gente está apresentando, né, e não aquilo que a gente quer realmente, né, mas é aquilo que tem que ser. É isso aí. Mais ou menos. Todo mundo sempre perguntava para mim, né? Já fui palestrante? Fui, porque hoje eu não estou dando mais palestra, mas se for convidado para alguma coisa, vou. Mas não tá. Mas quando eu ia, e todo mundo chega e eu vejo todo mundo, vou preparar minha palestra, vou fazer isso aqui. Eu nunca preparei nada, rapaz, você acredita? Nunca preparei nada. Não tem jeito, eu chego lá na cara e coragem, não que eu seja diferente de alguém, eu seja o gostosão, ou fulano, não, o que eu faço? Estou passando a minha experiência, porque talvez possa encorajar alguém, né? Chega ali onde eu vou, chego antes, sempre chego antes no local da palestra, sempre, nunca em cima da hora, nem nada. Arrumo um cantinho, me fecho ali, sabe? E peço que a minha boca seja conduzida, não importa por quem, mas que dela saiam coisas sábias, coisas que possa acreditar. E outra, o mais importante, eu dispo meu ego e deixo lá fora do auditório. Sempre. Eu não vou morrer sem ego ali, uma hora e 10, 1h15 ou menos. Depois eu pego ele de volta e vou embora. Né? Então, e eu vejo tanta gente se preocupar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar bem bonitinho. Tudo tem gente que se alimenta disso. Tem público que adora isso. Eu não quero ver o cara falar, eu quero ver slide, eu quero ver figurinha, eu quero ver isso, eu quero ver mise-en-scène, eu quero ver... Paciência, tudo bem, cada um vê o que quer. Né? Mas o importante é você levar aquilo. E eu acho que a melhor coisa que alguém pode levar são as imagens mentais, as palavras que você ouviu, aquilo que você filtrou. Isso que é legal. É interessante. Você sabe que uma vez eu fui convidado para umas palestras, né? O que acabou acontecendo era interessante. A palestrante, ela chegava assim com o cabelo não tinha um fio fora de lugar, não sabe, a roupa assim esticadíssima, etc. Né? E ela chegava assim, ela chegava muito teatral. Então ela
no momento de começar a palestra, ela fazia aquela postura assim, ela respirava fundo, sabe? E aí ela começava a falar, mas era aquele texto assim completamente decorado. Sabe? Não existia nada, né? E é interessante que era uma palestra vazia, apesar dela ter conteúdo, né? Acabava sendo uma coisa vazia. Por quê? Porque, na verdade, ficava faltando a alma da palestrante. Né? É isso aí. Né? Então, é interessante esse deixar fluir o nosso humano em tudo que a gente faz. Né? Deixar fluir o nosso humano, a nossa sinceridade, a nossa verdade, acaba sendo realmente o que é mais importante dentro de tudo isso. Aí é que está. E o tema, nós já começamos dentro do tema, é tudo nosso tema. É bem isso. Ser ou não ser, essa que é a questão. Você tem que ser o que você é, pô. Entendeu? É o que você é. Você quer inventar, quer botar trejeito, quer botar roupa bonita, quer sei lá o quê, não interessa. Interessa o que você vai passar, interessa o que você vai verbalizar, interessa o que você tem a oferecer. Isso sim. E as pessoas estão presas em outros valores, né? Mas cada um é cada um, tudo bem? Muito mais. Vai, continua, pode falar. Não, muito mais, né, Grego? O exemplo, né? Muitas vezes esse ser ou não ser, tem pessoas que elas apregoam verdades, só coisas superiores, elevadas, etc., e elas não praticam aquilo que realmente elas pregam. Então, a gente acaba percebendo que existe essa questão do ser ou não ser, né? Eu digo que eu sou, mas, na verdade, eu acabo não sendo aquilo que eu digo. Né? O que acaba sendo alguma coisa assim muito contraditória, mas que a grande maioria das pessoas muitas vezes não percebem também. Só que hoje nós estamos com um problema seríssimo, né? Nós não. Eu não tenho problema nenhum assim nesse aspecto, porque as pessoas estão perceptivas hoje. Então, Sim, os enganadores, toda aquela coisa, enganaram enquanto deu, e muito, muito, ainda continuam tentando, só que as pessoas hoje já estão mais perceptivas, e não é porque não sei o quê, é qualquer um fala, olha para a cara do René, fala, René com essa falinha mansa e não sei o quê, cabelinho pintado, barbinha feita, esse cara tem coisa por trás, eles farejam. Vai lá saber o que é o por trás, mas fareja, é isso que eu quero dizer, né? Então, aí, meu amigo, você tem que ser ou não ser mesmo. E agora nós vamos entrar na questão, o que é ser, né? E o que é não ser. Essa que é a grande questão. Shakespeare foi fabuloso. Ele se baseou na história de alguém, né? Mas tudo bem, vamos falar disso também. Um exemplo, acredito que seja, ele até talvez meio chocante, mas ele é muito ilustrativo dos nossos dias. Eu estava vendo o WhatsApp, o YouTube, tanto faz, né? E acabou aparecendo a figura de uma mulher que ela furou os próprios olhos, porque ela queria ser cega porque ela acreditava que ela era cega. Eu vi. Né? Eu achei aquilo um absurdo tão grande, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa tão ilustrativa dos nossos dias, porque quantas vezes a gente não fura os nossos próprios olhos e se torna cego realmente, desde que a gente seja aquilo que a gente quer ser. Isso daí acaba sendo algo assim muito interessante, porque a gente acaba se prejudicando, a gente acaba mutilando os nossos próprios sentidos, mas o que importa é que a gente seja aquilo que a gente quer ser. Agora, quem é esse, né, que quer ser alguma coisa? Quem é esse que quer ser alguma coisa é o nosso ego inferior, que acaba sendo, assim, acredito que o grande obstaculizante, ele acaba sendo a grande ferramenta, na verdade, a grande pedra a ser lapidada dentro de todo esse processo. O que acaba acontecendo? Quando a gente vê na astrologia um mapa astral de uma pessoa, eu acredito que é uma das coisas mais divinas que existem. Por quê? Porque quando a gente vai ver um mapa astral, a gente percebe que cada um de nós é uma vivência única do universo. Cada um de nós é um momento cósmico, um momento planetário. Dentro de nós estão aquelas constelações
dentro de nós estão aqueles signos, aqueles portais, aquelas coisas todas, né, fazendo parte da nossa alma. E o que acaba acontecendo, então, e dentro daquele ponto de vista que a gente está vendo, então, o que acaba acontecendo? Cada um de nós é um momento único do universo, assim como se fosse uma impressão digital. Não existem duas pessoas que, na verdade, que elas sejam iguais. Nem gêmeos idênticos eles são iguais nesse sentido. E o que acaba acontecendo? Isso tudo por quê? Porque a natureza ela é econômica também, né? Ela não vai pôr um monte de gente no mundo para viver a mesma experiência. Não tem sentido a gente pegar aquela energia que vai vir daquele plano espiritual lá em cima, descendo por aqueles níveis, subníveis, etc., até tomar uma forma para viver uma experiência exatamente igual que a das outras pessoas. Então, não existe essa questão. Cada um de nós, a gente volta a dizer, nós somos uma experiência única da criação. Só que quando a gente chega aqui, nesse plano, então a gente vai ter que se moldar a esse plano. Então, essa experiência única, que na verdade seria o nosso ego superior, ele acaba tendo que se revestir. E ele vai se revestir de maneira a ser aceito, de maneira a ser querido, de maneira a fazer parte de um grupo, ele vai receber, existe a família, existe uma série de fatores, aí tudo bem ligados ao karma de cada um, que vai fazer com que esse eu superior ele acabe sendo obrigado a assumir uma veste moldável, onde ele precisa renunciar a ele mesmo para poder ser aquilo que esperam que ele seja, na grande maioria das vezes. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo, é muito engraçado, o Krishnamurti diz isso, nós somos criados para ser alguma coisa, só que quando a gente passa a ser essa coisa, a gente vai deixando de ser a gente mesmo, né? Para poder ser essa coisa, né? Por quê? Porque ninguém se enquadra 100% em algo. Né? Então, a gente vai procurar grupos, a gente vai procurar ideias, a gente vai procurar coisas diversas, né? Religiões, talvez, e a gente vai ficar assim tentando se enquadrar 100% naquilo, né? Mas ninguém é 100% nada. Essa é que é a grande questão, né? Por exemplo, se a gente procurar ser 100% alguma coisa, um rótulo, algo assim, hoje está muito em voga essa coisa dos rótulos, né? Que se você se comporta de uma maneira, ou você pensa de uma maneira, automaticamente você já é rotulado como se você fosse 100% alguma coisa, né? E o que acaba acontecendo, então, não existe isso. Né? Nós somos uma individualidade, só que a gente vai mutilando essa individualidade. E a grande questão acaba sendo desse ego inferior, que ele quer projeção social, ele quer conquistas, ele quer, de uma certa maneira, ser importante perante o mundo. Né? Você está falando uma coisa importante, só um adendo aí para você continuar, é que muitas vezes essa outra coisa que a gente acha que a gente acaba tomando conta da gente, a gente vira aquilo. E aí o processo fica muito mais difícil, vamos dizer, para a gente voltar a ser o que a gente verdadeiramente é. Sim. Né? É a grande questão, né? Esse ego inferior é aquilo que a gente precisa se despir para que a gente possa realmente ser. Mas o que acaba acontecendo é o oposto. As pessoas elas vão reforçando esse ego inferior. Esse ego inferior que ele tem necessidade de ser um mestre, de ser um guia. Hoje a gente vê de tudo, né? Gente que acredita que é cachorro, gente que acredita que é fada, que é cavaleiro templário, que é mestre. Maitreya. Que é Maitreya. Maitreya já tem bastante, né? Então, o que acaba acontecendo é que é muito louco, né? Como que... E essas pessoas elas acabam alimentando isso dentro delas. Um exemplo muito interessante é essa coisa do eu sou. Né? Então, tem esses grupos que vão falar assim, não, mas eu sou Deus.
Então, se eu sou Deus, eu posso tudo, né? Eu posso ter dinheiro, porque Deus nega, para Deus nada é impossível, Deus faz tudo sem dinheiro, então eu não preciso de dinheiro, basta eu ser Deus, que eu vou ter a felicidade, a prosperidade, a abundância, sabe? É muito interessante isso, né? Como que esse pensamento, né, a partir de uma coisa verdadeira, ele acabou sendo distorcido em função do ego inferior. Então, a gente vê essas pessoas que propagam esse tipo de ideia, elas só estão mostrando, assim, elas fazendo viagens caríssimas, em restaurantes caríssimos, em coisas desse tipo, como se ser Deus ou ser alguma coisa fosse isso. Mas a maioria desses mestres, isso aí é que está o pior da coisa. Acredita que é aquilo mesmo. Isso que é pior. Acredita que é aquilo. Não Isso que é interessante. Ilusão, não que eu estou vendendo ilusão, eu acho que eu estou vendendo. É que nem a mulher cega, né? A gente volta, né? A ponto, né? Chega uma hora que eles acreditam tanto que eles são aquilo, a ponto de se tornarem cegos, né? Em relação a si mesmos, né? Eles vão renunciando. Então, o que acaba acontecendo? A grande questão aí, somos Deus? Deus, os deuses somos, na verdade, somos uma partícula de Deus. A grande questão está naquilo que a gente pensa a respeito de Deus. É aí que começa o problema, né? Porque esse nosso ego vai dar a interpretação. Então, peraí, como Deus se comportaria? Né? Como que eu me comportaria se eu fosse Deus, se eu tivesse poderes, se eu tivesse essas capacidades, etc. Né? E aí, então, as pessoas que se acham Deus de uma certa maneira, elas vão se colocar no direito de julgar, no direito de decidir quem pode e quem não pode, quem é, quem não é, quem vai, quem não vai, coisas desse tipo. Quando a gente vê, por exemplo, um grupo espiritual, que sempre tem aqueles que se julgam deuses, eu acho muito interessante, porque eles acabam, então, de uma certa maneira, querendo determinar quem tem o direito de ficar lá e de quem não tem. Né? Quem pode e quem não pode, quem é digno e quem não é. Né? Desde que satisfaça lá os padrões deles, porque eles se julgam os sabichões superiores. Então, aquela pessoa, se ela não cumprir aqueles requisitos, então, na verdade, ela não está apta ao caminho, à vereda, ou seja lá o que for. Né? Então, essas pessoas, infelizmente, né, Grego, essas pessoas se colocando dessa maneira, o que elas acabam fazendo? Né? Elas vão colocando obstáculos no caminho dos outros, né, para que os outros realmente eles não consigam. Né? O que acaba sendo interessante é que quanto mais obstáculos eles põem no caminho dos outros, mais o outro está crescendo sem que eles percebam, porque ele está essa outra pessoa, através daqueles obstáculos, está tendo uma oportunidade muito grande, né, de se questionar realmente se aquilo que ela quer, se aquilo é importante para ela ou não. Mas a gente volta à grande questão, né? Quando esse ego ele vem, ele traduz as coisas ao seu modo, de acordo com a sua visão, e passa a acreditar que aquilo é a visão correta de alguma coisa, que só existe aquele caminho, que só existe aquela tendência, que só existe aquele processo. Então, realmente, o que acaba acontecendo é que as coisas elas acabam indo de mal para pior, né? Aquele princípio de que todos somos deuses, todos somos filhos de Deus, ou qualquer coisa, ou expressão de Deus, na verdade, ele é muito bonito na teoria, mas ele vai sendo tão distorcido na prática que, na verdade, ele vai virando uma aberração, né? Ele vai virando, assim, o oposto daquilo que deveria de ser. E a gente percebe muito isso nos grupos em geral, como eles no decorrer do tempo, como essa questão do eu sou a elite da humanidade, eu tenho um conhecimento que ninguém tem, coisas desse tipo assim, acaba fazendo com que esse eu sou, né, ele vai distorcendo realmente aquilo que está por trás daquela questão. Pois aí a gente vê o quanto que esse eu sou, a gente vai ver, é o ego inferior tomando conta de tudo, eu acho e destruindo o espírito, né? A gente acaba caindo na mesma questão. Né?
Renê, eu acho que aí, nesses momentos, é que aí nós vamos entrar numa outra questão que não é tátil, né, mas a gente sente, é exatamente que esses são os tipos, esse comportamento do ego inferior, que você está falando, você está dissertando muito bem, é exatamente a janela, a porta ou a fresta, que eu digo, que permite que algo tome conta daquilo que você ainda tem de bom, mas não para usufruir, é para detonar você, porque você não interessa, você é um disseminador do bem, ou era, entendeu? E não interessa o que você está fazendo um belo trabalho, e esse trabalho não interessa para certas forças, que não vale a gente tocar aqui, porque senão entra nessa energia. Mas eu quero chamar a atenção que é exatamente essa vigilância dos sentidos que a gente precisa ter exatamente para ter consciência de que a partir do momento que a gente perde o controle sobre nós, sobre o ego inferior, aí pronto, nós não somos de ninguém, né? Ele toma conta, ele nos engole rapidinho sem que a gente perceba, né? Sem que a gente perceba. O pior é isso. E leva um monte de gente junto, né? Claro. Isso, é. Se eu sou um líder, se eu sou um formador de opinião, se eu sou isso, aquilo, eu vou levar um monte de gente junto. E aí? É interessante isso. Você sabe que eu estava vendo, ontem acabei vendo um documentário sobre o Krishnamurti, que eu acho ele, no meu entender, é o mestre mais fantástico que a gente teve nos últimos tempos, porque realmente ele é anunciado como o grande instrutor da humanidade, e o que ele acaba fazendo é exatamente dissolver a ordem que o colocou nesse papel. Incrível. Ele é incrível, né? Renunciando a esse papel. E isso cabe muito bem dentro aqui da nossa questão, porque, na verdade, ele passa a ser no momento em que ele deixa de ser. Boa. Ele deixa de ser o iluminado, o instrutor da humanidade, etc., né? Ele vai renunciar àquele papel, e aí realmente ele passa a ser o Krishnamurti que a gente conheceu. E aí desce o cacete nele, né? Porque... Isso. Aí, exatamente, né? Porque é aquela questão, né? A gente nunca é 100% alguma coisa, né? Então, o que acaba acontecendo? Nossa, essa lente aqui. Então, o que acaba acontecendo? Ele estava traindo a verdade dele. É verdade. Né? Ele estava traindo a verdade dele ao assumir aquele papel. Isso estava fazendo muito mal para ele. Então, ele vai, para não trair a própria verdade, ele vai renunciar. Né? Ele vai fechar aquela ordem, né? E o que acaba acontecendo, então, as pessoas ficam desesperadas, etc. Mas o que acaba acontecendo é que a gente acaba sendo um exemplo bonito. A gente nunca pode falsear a nossa verdade. A gente nunca pode trair o nosso eu superior, etc., em função de títulos, em função de viagens, de dinheiro, de bajulações e coisas desse tipo, porque a gente está fazendo um grande mal para a gente, né? E a gente está fazendo um grande mal também para aquelas pessoas que, de uma certa maneira, se espelham na gente. Né? Então, quanto mais alto o cargo, ou mais alta a função que a pessoa tiver dentro de um grupo ou de algum lugar, maior é o compromisso dela com a verdade. Mas a verdade não é essa verdade do eu inferior. Né? A verdade, na verdade, é a nossa verdade espiritual, que se essa pessoa, ou essas pessoas verdadeiramente elas estiverem num caminho espiritualizado, sim, elas automaticamente deveriam de ter, né, contato com essa verdade interior. Caso elas não tenham, aí tem alguma coisa errada, né? É interessante isso, ser ou não ser. A gente entra num grupo qualquer, né? A gente fala assim, é um colégio iniciático, então o simples fato de eu estar num colégio iniciático, eu sou um iniciado. Né? A pessoa enche a boca. Não, porque eu sou um iniciado. Não, na verdade, você frequenta um colégio iniciático, você não é um iniciado.
Né? Tem que saber o que é um iniciado, né? Você percebe, né? Esse ego inferior ele está muito preso aos títulos, aos cargos. Ele está mais preocupado em mostrar para o outro aquilo que ele é do que propriamente em ser. Né? Aí acaba sendo uma questão interessante, porque quando você realmente é alguma coisa, você não tem necessidade de alardear, você não tem necessidade de mostrar, você não tem necessidade de ficar dando a carteirada, não sabe com quem está falando, etc. Né? Porque para você já basta saber quem você é. Você está seguro de si em relação àquilo, e se o outro vê, tudo bem, se o outro não vê também, tudo bem. Isso não vai abalar de modo nenhum a sua integridade interior. Agora, quando a gente está pensando realmente no reconhecimento, quando a gente está pensando em receber as benesses de alguma coisa, etc., né? Na verdade, sim, né? A gente não está convicto, de uma certa maneira, da gente mesmo, ou daquilo que a gente está fazendo, né? Então, ou seja, né, a gente precisava parar para ouvir a nossa verdade interior e coisas assim. Né, uma coisa que é interessante que existe, síndrome de Gabriela, né? Quando a gente... Aí é outro lado da questão, mas acaba se misturando com isso, né? É aquela pessoa que diz... Aí a gente está falando que cada pessoa é diferente, etc. Aí tem aquela pessoa que ela é grosseira, ela é mal educada. Não, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou espontânea, etc. Né? E, na verdade, a gente percebe que aquela pessoa está vivendo exclusivamente em função da imagem que ela gostaria que o mundo visse dela. Né? Ela tá se impondo, ela está sendo grosseira, ela está sendo... não está sendo fraterna e etc. Não, mas eu sou desse jeito. Não é, quem é desse jeito é o ego inferior. A grande questão, o ego superior, ele é impessoal. A gente tem uma grande dificuldade em relação a isso, porque a gente não consegue ser impessoal. Né? A gente precisa de referências, quem vai dar referência vai ser a nossa história, a nossa formação, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem muita dificuldade com a impessoalidade, mas o ego superior é impessoal. A divindade é impessoal. Eu acho Ela é interessante. justa, ela vai ser igual para todo mundo, indiferente, não, sem julgar ou coisas desse tipo, né? Ela é generosa para todos, ela trata todos iguais. Né? Só que a gente tem dificuldade em lidar realmente com essa imparcialidade, em entender isso. A gente, quando de repente a gente vê coisas desse tipo, a gente pode achar que é omissão ou não, mas na verdade a gente se colocar num papel onde a gente consegue ver tanto um lado quanto o outro, e a gente consegue não se deixar levar nem por um lado nem pelo outro, acaba sendo assim a grande dificuldade, e é o único eixo que vai permitir com que a gente tenha uma conexão com o divino realmente. Você acabou Quando a gente está num processo de iniciação verdadeira, né, que é quando a gente se confronta com a nossa própria sombra, a grande questão é a gente não pode se identificar nem com a sombra, nem com aquilo que a gente acha que é luz. Porque o que acaba acontecendo, a partir do momento que a gente se identifica com um dos lados, a gente acaba fortalecendo o outro. Por quê? Né? Porque a gente está sendo tendencioso. A gente não pode ser tendencioso. A gente tem que se colocar sempre, né, que é o caminho do meio, ou alguma coisa nesse sentido. Né? Se a gente quiser realmente estar conectado com alguma coisa superior, a gente tem que procurar ver os dois lados da questão, a gente tem que procurar compreender as coisas sem se envolver. Né? Envolver assim egoicamente, a gente está falando, né? Nesse sentido, tá? Porque o ego inferior, sim, ele tem essa necessidade de tomar partido, ele tem essa necessidade de se julgar importante, de ser reconhecido, de se impor perante os outros e coisas assim. É muito interessante. Você quer conhecer uma pessoa, dá um cargo para ela, né? Porque aí ela vai mostrar quem ela verdadeiramente é. Poder, né? Eu faço questão aqui.
O que você está falando aqui, a carapuça serviu um monte para mim, um monte. E eu tenho consciência disso. Isso que é importante. Eu acho que é importante. A partir do momento que você tem consciência de que o teu eu inferior está agindo, já é um grande passo, acho, para você começar a mudar isso. Sim. Porque eu faço questão de dizer que eu falo o que me vem na cabeça, que eu sou o que eu sou, eu não estou nem aí com o que os outros vão pensar. É o F. Pensou mal de mim? F. Estou nem aí. Sabe, isso é manifestação, eu sei que é manifestação da... Isso. Ao mesmo tempo, me faz bem, porque eu estou sendo eu. Se eu sou eu inferior, eu estou sendo eu, pelo menos isso. E a partir do momento que você tem esse reconhecimento, tem gente que diz para mim assim, inclusive familiarmente, eu não tenho medo de me expor mesmo, está aqui o eu funcionando de novo, não tenho medo. Ô, Grego, vai se tratar, você precisa de ajuda. Eu sei que eu preciso de ajuda. Não, eu sei que eu preciso de ajuda e estou buscando ajuda, eu estou me tratando, eu estou sendo ajudado. Sabe? Essa que é a consciência. Não dizer, não, vai se tratar você. Eu estou bem aqui, não preciso de nada. Então, a gente sabe quando a gente... No mundo de hoje, ô Renê, para você ser equilibrado, pô, ou você é de outro planeta, ou então você vai buscar um psiquiatra, porque é difícil você se manter. Você tocou num ponto interessante, né? Porque também esse ego inferior ele faz parte da gente, né? Ele é o veículo. Ele é o veículo que, na verdade, ele traz as nossas nidanas para que sejam trabalhadas, etc. Né? Ele não está aí à toa, ele não é um vilão, assim, desnecessário, não. Ele é um vilão necessário... Nossa, esse negócio aqui. Eu vou te dar uma câmera de presente aí. Ele é um vilão necessário para que a gente possa crescer, né? Ele acaba sendo um obstáculo, uma escada para o nosso crescimento, alguma coisa assim. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem esse ego inferior, e ele precisa se expressar. A gente também não pode ser hipócrita, né? Fingir ser aquilo que não é. Né? Então, aquelas pessoas... Eu gosto sempre de um exemplo de uma pessoa que, uma vez, eu estava lá no Mato Grosso, e essa pessoa, no dia antes dela receber um cargo, uma função, ela estava brigando com Deus e todo mundo, né? No dia seguinte ela recebeu a função, ela já estava, bom dia, florzinha, bom dia, bom dia, irmãos, bom dia, animaizinhos. Né? Então, é complicado isso realmente, né? Porque o que acaba acontecendo é que a gente não pode ser hipócrita. Né? Senão a gente tá falseando a verdade, querendo mostrar para os outros aquilo que a gente não é, querendo se mostrar superiores, elevados ou coisas desse tipo, né? Quando na verdade não somos, né? Eu vejo muitos casais assim que saem de mãozinha dada pela rua, ostentando felicidade, etc. E a gente sabe que a coisa não é daquele jeito. Né? Então, né, você percebe, né? Então, peraí, né? A gente não pode falsear a nossa verdade, né? Nem para um lado e nem para o outro. Aí a gente volta para aquela questão do meio, né? Do caminho do meio, porque a gente precisa sim ter a nossa autoexpressão também, que ela é necessária. Eu acho interessante. Uma vez a gente estava num jantar lá em Chavantina, um jantar com a dona Helena, e ela foi convidada para o jantar, né, na casa de uns amigos, né? E o que acabou acontecendo, né? A gente estava assim questionando, poxa, o que a gente vai conversar com ela, né? É claro, né? O que a gente vai conversar com ela? E assim, quando ela chegou, ela começou a comentar, ela chegou e falou assim para nós. No meio da conversa, ela sempre falava dos netos, da vida do cotidiano, né? E naquele momento ela falou assim para nós: olha, eu tenho um problema sério, porque todas as vezes que meus netos vão brincar de esconde-esconde, eles vêm brincar perto de mim.
Porque depois um bate cara, todo mundo se esconde, o que está batendo cara pergunta assim, vó, onde está fulano? E eu falo, está lá. Onde está outro? Está lá. Ela falou assim, porque eu não posso faltar com a verdade, nem que seja por brincadeira. Olha aí, Né? E isso foi uma coisa assim que me marcou muito, sabe? Né? Porque assim a gente vê os mestres de verdade, né? A coisa flui muito sem ostentação ou coisas desse tipo, né? Eu não posso faltar com a verdade nem que seja por brincadeira, porque todas as vezes que eu minto, nem que seja para mim mesma, eu sofro, né? Porque o que acaba acontecendo, né? Aí a gente tem uma chave, né? Quando a gente vê, por exemplo, as questões das doenças ou outras, né, outros problemas que a gente tem, seria interessante a gente entender por que isso está acontecendo na minha vida. O que eu não estou querendo olhar? O que eu não estou querendo aprender? Onde que isso realmente está... O que eu não estou vendo que está me colocando em contato com esse sofrimento? Né? Onde eu estou mentindo para mim? A ponto, né, de ter que passar por essa situação para que finalmente eu seja obrigado a ver aquilo que eu não quero ver. Né? Eu seja obrigado a reformular algum conceito, alguma coisa, e etc. Porque é muito interessante isso, sabe? Então, por exemplo, as pessoas elas querem ser alguma coisa. Então, o que elas vão fazer? Elas vão se cercar de outras pessoas que realmente estejam ligados àquela mesma coisa e eles vão se reforçar mutuamente. Eles vão se reforçar porque a necessidade de autoafirmação, né? Um vai autoafirmar o outro, é engraçado isso, né? Semelhante atrai semelhante. Isso, é. Para quê? Mas por quê? Né? Porque então eles vão formar esse grupo. Para quê? Para que eles precisam dessa referência externa para que a certeza deles ela seja reforçada e etc. Né? Só que o que acaba acontecendo, né? Então, quando vem alguém e aponta que aquilo não é, sabe? Essa pessoa automaticamente vira, ou uma situação, etc. Isso daí automaticamente vira um inimigo terrível. Com certeza. Né? Aí ataque de mago negro, ataque da oposição, é sempre assim, né? A pessoa ela é tão boa que ela é perseguida pelas sombras, né? Porque ela assim, de tanta luz que ela tem, né? Ela incomoda as sombras, né? E eles passam a acreditar nisso mesmo, né? O que é interessante é que essa nossa visão do ser é interessante porque ela vai, de uma certa maneira, acabar atraindo um túnel de realidade para nós, né? Onde, de repente, eu passo a acreditar muito que eu sou aquilo, mas, na verdade, com o passar do tempo, nada dura para sempre, né? E a gente acaba... Felizmente, quando a gente abre os olhos e a gente aprende, acaba sendo muito bom, mas às vezes também, né, tem situações em que as pessoas elas acabam engolidas pelo túnel de realidade. Então, infelizmente, é como se talvez elas estivessem perdendo uma oportunidade de crescer em função daquilo, algo assim. Né? Essa história de que assim, existe um caminho evolutivo e existe um caminho involutivo, etc., não é bem desse jeito que funciona, porque a gente pode se iludir em relação a um caminho e a gente, pela nossa necessidade de pertencimento, pela nossa necessidade de mostrar para os outros, etc., a gente acaba nos obrigando, né, nos podando, nos impedindo de ser aquilo que a gente veio para ser realmente nesse plano, aquela experiência que a gente veio para vivenciar. Porque a gente volta à questão, cada um de nós é uma experiência única, é uma experiência ímpar que existe. Então, a partir do momento em que a gente começa a ser aquilo que a gente espera que os outros gostariam que a gente fosse, ou que a gente acaba... eu preciso ser isso para mostrar tal coisa, ou etc., o que acaba acontecendo é que a gente vai se afastando, né, dessa nossa verdade interior. E fatalmente vem o sofrimento.
Aí esse sofrimento, então, vai ser as chamadas provas iniciáticas verdadeiras, que elas vão nos obrigar a fazer esse questionamento. Uma coisa que nós fizemos uma conversa anterior, não me lembro quando nós falamos do aspecto humano e o aspecto divino de determinados seres, né? Eles enfrentaram um questionamento muito grande, isso aí que você está falando agora, porque vem aqui, ele sabe o que ele é, né? E ele sabe o que não pode ser. Então, se ele está no plano, como é que você vê? Não sei se nós abordamos isso na questão, mas esses grandes seres, avataras, bodhisattvas, sei lá o quê, vamos ver como é que eles enfrentaram essa questão do ser ou não ser. Porque a gente não pode dizer que eles foram na plenitude, porque não foram, a gente sabe a história. Como é que você viu isso? É tão difícil assim você ser de verdade, caramba? É difícil, né? Você vê, por exemplo, eu sou, né, a coisa da astrologia, né? Eu fico vendo o mapa astral de todo mundo, tá? Claro, você está Então, a Blavatsky, a Bessan, o Krishnamurti, sabe? A gente fica vendo assim e, poxa, mas, né? Nossa, mas é isso daqui, né? E realmente eles têm um mapa muito pesado, sabe? Com desafios muito grandes, assim, onde na verdade eles são obrigados a renunciar a muita coisa em relação a si, tá? Né? Por exemplo, isso daí a gente vê nos planetas retrógrados do mapa. O que é um planeta retrógrado? É uma coisa que você precisa doar para ter. Então, assim, é algo que vai se manifestar na sua vida a partir do momento que você se predispõe a doar para o outro. Tá? Então, é um resgate kármico, na verdade. Tá? Não é assim, eu vou ser... Eu vou doar amor para os outros, e assim eu vou ter amor, sabe? Essa coisa assim, não é. Isso é interesse, tá? Tem um outro nome, né? Eu vou fazer isso para o outro para ter também, né? Eu uma vez tinha é interessante, uma pessoa que tinha um aspecto desses no mapa, né? Então eu falei, cara, você precisa ser assim, sabe? Ajuda quem realmente precisa, sabe? Você precisa se envolver com trabalhos voluntários, com coisas humanitárias, etc. Né? Dando essa dica para ele, né? Aí então ele ligou para mim depois, Renê, é o seguinte, eu comprei uma rifa de um centro espírita, já fiz minha parte, né? Mas aí não tem, não adianta. Se você acha que fez, tudo bem, né? Por quê, né? Porque significa... Então, por exemplo, abrir mão de alguma coisa que é muito importante para você, para que você realmente doe para outra pessoa. Nem que, às vezes é o tempo, tá? Às vezes a gente está doando o nosso tempo, aquele tempo que a gente poderia tá se divertindo, tá descansando, ou tá, né, comendo, viajando, etc. E a gente está doando esse tempo, né, ouvindo pessoas, atendendo, direcionando, coisas desse tipo. Né? Às vezes nem sempre é uma coisa material, né, que a gente está renunciando, mas a gente precisa abrir mão da gente para que isso flua de uma certa maneira. A gente abre mão de alguma coisa nossa. Então, quando a gente vê essa questão, ela acaba sendo bastante interessante, porque o mestre, né, eles têm apegos terríveis, sabe? Que eles precisam abrir mão daquilo. São apegos, às vezes, interiores mesmo, não tão do lado de fora, tá? Mas muitas vezes do lado de fora, aquela frase, por exemplo, tive que deixar de rico ser para enriquecer, muito interessante, né? Porque é muito comum as perdas que eles passam para que eles e as dificuldades que eles passam para que realmente eles possam ser eles mesmos. Né? Isso daqui é muito importante, né? Hoje o conceito de mestre já mudou um pouquinho, né? Já é aquele cara que anda com carro de último tipo, que é bem sucedido, etc., né? Né? Ele não está abrindo mão de nada, na verdade, nesse sentido, muito pelo contrário, né? Mas a gente pega aí as questões mais tradicionais, né? Onde eles deixam de ser alguma coisa, né? O próprio Cristo ele vai ter que ir embora
da terra dele para o Egito, né? Depois ele vai para a Índia, né? Ele tem que deixar o mundo dele, o país dele, a vida dele para viver alguma outra coisa em função, né? Em função de algo que realmente é mais importante do que ele mesmo, né? E vai morrer por essa causa, né? Interessante também isso, né? O que acaba acontecendo, então, os mestres, eles têm esses conflitos muito acentuados dentro dos mapas. Agora, o que acaba acontecendo, né? Em determinados momentos, assim, então, existe um lampejo, existe um acesso, existe alguma coisa desse tipo, né? Naquele momento, é como se eles fossem um canal, alguma coisa nesse sentido, e naquele momento, sim, ele funciona como mestre, ele funciona como a luz, ele funciona como guia, né? Mas nem sempre ele não vai ficar 24 horas conectado com aquele tipo de coisa, né? Até porque a gente não tem estrutura física cerebral para ficar conectado com o plano astral aí, ou espiritual, etc., 24 horas por dia. Né? Então, isso daqui é interessante a gente perceber que é alguma coisa assim que a gente tem que... É muito esforço, tá? Em termos de renúncia pessoal, para um resultado muito pequeno, tá? E nem sempre, né? E nem sempre perceptível, né? Para as outras pessoas, né? Quando parece que ele foi o portador disso, e foi mesmo, porque ele perenizou uma frase, né, em cima de um rei ali, né, William Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Por que ele fala de eis a questão? Por que ele coloca o troço é profundo demais, meu. Não é uma frase que as pessoas ficam repetindo, to be or not to be, that's the question, bonito, né? Mas, ser ou não ser, eis a questão, quer dizer, é uma dúvida, eis a questão, eu sou ou não sou? Então, é uma questão a ser vista, não é uma resposta fácil, é uma resposta que carece de estudos, carece de profundidade de pesquisa. Como é que você vê essa expressão? Onde é que ele foi buscar? Qual foi a fundamentação de Shakespeare? Pode contar a história do rei aí também para ilustrar? Onde é que ele foi buscar isso aí? Jogou essa frase para nós que nós estamos discutindo isso aí, sei lá quantos séculos depois. Aí. Eu acredito que a grande questão dessa frase é a existência, né? Existir ou não existir. Né? Quando a gente fala em existência, a gente está falando em vida e morte também. Né? Que a gente volta, alguma coisa precisa morrer para que outra possa existir. Né? A gente acaba caindo sempre nessa questão, né? Mas a gente não pode simplesmente matar. Né? A gente pode, pronto, eu matei, sabe? Eu vou lá, eu ponho. Uma vez eu vi uma pessoa que falou assim que ela ia passar por um processo de eliminação do ego, mandou uma mensagem no Facebook, assim, despedindo de todo mundo, etc. Né? Eu me comovi, falei boa sorte para você, né? Eu sei que isso daí é demorado, etc. Isso foi numa sexta-feira, no domingo à noite ele já estava... venci meu ego, pronto, já superei. Sabe, assim, nossa, que legal, que fácil, né, que é isso daí, né? Então, realmente, né, as pessoas têm essa ideia, quando a gente fala existir ou não existir, essa questão do próprio ego, né? As pessoas acham que suprimir alguma coisa, varrer para baixo do tapete, fazer de conta que não existe, etc., simplesmente você já resolveu esse problema. Né? Quando, na verdade, o que acaba acontecendo, a grande questão é que a gente só vai conseguir ser realmente quando a gente conseguir integrar essas duas metades. Né? Como? Né? Eu preciso entender o papel, nada é por acaso, eu preciso entender o papel dessa parte, desse ego inferior, né? Que é ele que... Ele, na verdade, ele que vai acumular todas as nossas experiências, todas as nossas nidanas, tudo aquilo que precisa ser transformado, tudo aquilo que precisa ser burilado.
Então, na verdade, né, se a gente for pensar assim, ele acaba sendo um mestre também. Né? Por quê? Mas como que ele funciona? Ele funciona assim, trazendo à tona aquilo que a gente precisa tomar consciência, né? E que muitas vezes a gente não vê. Né? Então, aí acaba sendo, né, Grego, essa coisa daí que nem você falou, né? As pessoas dizem, você é aquilo, etc. Não, eu sou, né? Paciência. Né? Eu estou consciente disso, estou procurando resolver isso, né? E aceito Mas tem ajuda. coisas que faz parte da gente, né? Nós somos pessoas abertas, acredito, a qualquer ajuda, né, que possa nos dar. Você sabe, né, que, por exemplo, no mapa astral, vem toda essa. A gente é preso dentro de uma estrutura mais voltada para as linhas vermelhas, os planetas retrógrados, tá? A gente vem preso dentro de uma estrutura mecânica assim que vai jogar a gente sempre, vai nos aprisionar dentro de determinadas questões, onde por conta de quê? Por conta das nossas respostas mecânicas automáticas a determinados estímulos. Sabe? Então, por exemplo, quando eu escuto qualquer coisa, um exemplo, né? Eu escuto qualquer coisa, automaticamente eu já reajo daquela maneira diante essa coisa, né? Isso daí faz parte da nossa programação humana, faz parte da nossa programação de alma, etc. Então, o que é interessante, a gente não... A gente, muitas vezes, a gente não controla isso. Volto a dizer, é como se fosse um estímulo que ele provoca uma resposta mecânica imediata. Mas, sim, a partir do momento em que a gente começa a perceber quando isso acontece, aí realmente a gente está no caminho da cura. Tá? Por quê? Porque a gente começa a perceber assim, poxa, toda vez que eu sou provocado de tal maneira, eu tenho tal reação. Sabe? Então, aí você já está tomando consciência da questão, né? Então, a partir do momento que você está saindo dessa mecânica inconsciente em relação aos seus comportamentos, né? E já está tomando consciência dela, né? E já está tomando consciência dela, você já está ao passo da cura daquilo. Perfeito. Né? Ela vai continuar existindo, poxa, a gente está nesse plano, a gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem fome, né? A gente se revolta com determinadas coisas, mas o que acaba acontecendo, a gente não pode renunciar a isso, não pode fazer de conta que a gente não tem, né? É impossível a gente fazer isso. Tá? É interessante, por exemplo, se eu tenho uma raiva reprimida, né? Ela vai me gerar problema de fígado, sabe? Né? A gente automaticamente, aquilo que a gente não resolve, a gente somatiza. Então, a gente precisa resolver aquilo. Não, mas é o que eu digo. Fazer de conta que não existe, né? É tão gostoso se sentir bem, não ter raiva, não ter ódio, não ter mágoa, não ter dor. É um troço maravilhoso, maravilhoso. Ninguém pode negar que isso. Não é possível que alguém adore estar com raiva, ou com dor, com ódio. Verdade, questão de bom senso. Mas, então, e essa escolha nossa, como você acabou de dizer, a gente é meio esquisito ainda, não deu certo ainda como ser, vamos dizer assim. Falta muita coisa para a gente caminhar ainda. Porque a gente tem uma programação instintiva de biossobrevivência que ela é ativada, né? Não tem como. Essa biossobrevivência é interessante, que no início é uma biossobrevivência do nosso corpo físico, né, que a gente precisa, né? Depois ela vai ser transferida, né, para a biossobrevivência do nosso ego inferior, né, onde cada vez que a gente é contrariado, cada vez que a gente se sente desafiado, etc., a gente vai acabar tendo aquelas mesmas reações como se a gente estivesse sendo ameaçado de alguma maneira, né? É engraçado, assim, as pessoas que, por exemplo, elas são contrariadas, então elas passam a acreditar que a outra pessoa é inimiga dela. Perfeito. Né? Isso daí, né? Então você já passa a ver aquela pessoa como inimigo. Se você acha que você é representante de um grupo, etc., né? Então aquela pessoa já é contra o grupo, já tem que tomar cuidado porque ela é um mago negro, é um obsessor, é alguma coisa assim. Entra a parte psíquica também, que é um perigo, né, nessa questão.
né? Então, o que acaba acontecendo, a gente tem que realmente tomar muito cuidado Muito cuidado. com essas coisas, né? Mas a gente tem realmente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, sabe? Uma vez eu tive um cliente que ele foi uma das lições mais legais que eu tive, né? Assim, eu não sou fácil, né? Sangue espanhol, assim, a coisa, né? A hora que acende, o negócio é complicado, tá? Mas o que acaba acontecendo, né? Então, aquele cliente, ele me chamou no começo lá da obra que a gente ia fazer, e ele falou assim para mim: Olha, René, é o seguinte, eu queria te falar uma coisa antes da gente começar. Todas as vezes que eu discutir com você, saiba que a gente está tendo uma discussão profissional e não uma discussão pessoal. Eu achei fantástico aquilo, sabe? Claro, Porque claro. assim né? Porque aquilo foi fundamental para o nosso relacionamento, porque assim o que a gente estava discutindo era em relação a nossa construção, etc., né? Mas que não havia nada de pessoal naquilo, né? Foi, Então a gente discutia. A gente discutia e depois a gente saía, sabe, a beber um vinho, conversar, etc. Você você me fez voltar a 78, sei lá, quase 50 anos. Isso O- é. eu trabalhava no Banco Safra, né? E o titular da agência era 42 quilômetros de casa. Itaim Bibi para Guarulhos, pô, era longe para caramba, 42 para ir, 42 para voltar. E a gente fazia revezamento. Ele, titular da agência, eu, um gerentinho qualquer, vamos chamar assim, né? E a gente ia de carro, trocava, frequentávamos a casa um do outro. Chegava na porta da agência, ele virava o titular da agência e eu virava o gerente. A É gente sabia exatamente isso. exatamente distinguir a coisa. Lá dentro era quando tinha que tomar esporro, tomava esporro, e não influenciava em absolutamente da nossa relação de amizade. Isso é muito. Você tocou num ponto importantíssimo, essa história que você contou aí do cara que foi fazer mão de obra para você. Isso aí, saber separar, é o início do bom relacionamento, É, do ser ou não ser, já é um passo. é. Em tudo, né, Grego? Em tudo é assim. Se a gente volta, né? A gente tem essa polaridade dentro de nós. A gente precisa entender que ela existe, que a outra pessoa também tem essa polaridade dentro dela. E a grande questão é a gente respeitar isso, né? E entender que, na verdade, não é quando se manifesta o outro lado, né? Na verdade, não significa necessariamente que aquela pessoa ela esteja te odiando ou que ela seja uma ameaça, porque é interessante isso. A gente vê quando a gente faz sinastria de casal no mapa astral, então sinastria é quando a gente compara os dois mapas, assim a gente vai ver, né, quando uma pessoa reage de um jeito, o que ela vai provocar na outra, né? Então é muito interessante, né? Porque a gente tem uma programação de defesa do nosso ego, né? Que isso vai ser estruturado a partir do Quiron no nosso mapa. Só que é interessante assim, por exemplo, quando eu entro no modo defesa do meu ego, automaticamente as outras pessoas que estão à minha volta elas entram no modo defesa do ego delas também. Claro, Então o que acaba acontecendo? Vai ter aquela reação em cadeia, né? Onde na verdade, todo mundo acaba sendo, de uma certa maneira, sendo levado a tomar consciência de alguma coisa repetitiva, onde todo mundo vai falar assim, poxa, mas por que isso está acontecendo de novo comigo? Isso não era para acontecer, por que está acontecendo? Aí acaba sendo um momento muito legal, assim, da gente se desligar dessas questões externas, realmente, né, e olhar para dentro de nós. Você percebe, né, que a grande questão acaba sendo olhar para dentro de nós. a Né? grande. Quando a gente está olhando sob esse ângulo, né, esse ser ou não ser, né, eu estou procurando o ser verdadeiro, que está lá por trás dessas máscaras, dessas vestes, desses conflitos, desses medos, dessas inseguranças. O que está por trás de tudo isso, escondido, soterrado no meio de tudo isso, é o nosso eu verdadeiro, que precisa, que a gente precisa contatar. Só que, no meio desse caminho, a gente tem todos esses aspectos
que acabam, né? Se a gente acaba insistindo neles, a gente acaba os reforçando de uma certa maneira, e quanto mais a gente vai reforçando tudo isso, mais a gente vai se afastando de nós mesmos, né? Mais a gente vai se afastando da nossa verdade interior. É alguma coisa que acaba acontecendo nesse sentido, né? Então, é interessante, assim, quanto mais eu quero ser para os outros, quanto mais eu quero ser para o mundo, quanto mais eu quero reconhecimento, alguma coisa dessa maneira, né? Mais a serviço do meu ego inferior eu estou, e quanto mais isso acontece, menos eu sou, né? Boa, né? boa. Os mestres, né? Aí aquela história, né? Os mestres, eles têm provas dificílimas. Eles não viram mestres porque eles chegaram. É interessante a gente pensar nisso. Eles não viram mestres porque eles falaram assim: não, eu quero ser um mestre. Eu vim para ser um guia da humanidade. Eu vim para ser um instrutor. Não, sabe? Eles são jogados para isso. Tá? Porque se eles tiverem. Isso serve para os maitreias que estão nos ouvindo, né? Porque a partir do momento que eu falo assim, não, eu sou maitreya, eu vim para salvar a humanidade, etc., ó, presta atenção. Pode ser na boa fé também, na boa fé. Presta atenção que tem alguma coisa errada dentro de tudo isso, né? Porque realmente essas pessoas verdadeiramente elas são jogadas a serem alguma coisa, né? Acabam sendo alguma coisa, né? Porque se a gente for ser porque a gente quer, volta para o lado humano, né? Não, eu vou ser um instrutor da humanidade, eu vou ser um líder, um mago, alguma coisa assim, né? Na verdade, o que acaba acontecendo, quem tá exigindo isso da gente é aquele nosso eu inferior, personalístico, etc., né? Que a gente está a serviço dele, sim, né? E não necessariamente, né? Só para encerrar, né? Por exemplo, né? Outro dia vi um vídeo de um mago que vive não sei aonde, em que ele anda com aquele chapéu de mago, ele anda com roupa de mago pela rua de São Tomé das Letras, sabe? Assim, você fala assim, sabe? Se ele fosse de verdade, ele não teria necessidade nenhuma de estar se mostrando daquele jeito. Né? Então, você vê que aquilo tudo, não é, aquela pessoa, ela diz que é, mas ela não é. É isso, chegamos em cima da pinta aí. Então, a grande questão, o bom é depois que a gente desliga aqui, aí as pessoas que nos assistiram perguntam, são ou não são? Eis a questão. O René é ou não é? Eis a questão. O grego é isso. Então, o problema de quem faz a avaliação. Vai terminar todo mundo confuso depois Exatamente, dessa, né? por julgamento. Valeu, acho que foi um papo muito legal, um papo muito que preencheu muito o ser de cada um. Meu irmão, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição, sempre disposto a repartir, né, o que sabe, o que conhece, o que aprendeu, né? E é isso, somos caminhantes, vamos lá. Acho que nós estamos buscando o somos ainda, né? Buscando ter, né? Então é uma eterna caminhada. A gente nunca pode dizer que está pronto, porque nunca vamos estar prontos. Gregor, o problema, né? É interessante a gente ter esse ponto, né? A partir do momento que a gente achar que é alguma coisa, aí mora o perigo, tá? Tá bom, eu gosto muito de quem inventou aquela gozação, né? Se iniciação fosse a coisa certa, não se chamaria assim, se chamaria terminação, né? E o próprio nome já diz, é iniciação, estamos ainda no início. É isso aí, brother, um forte abraço, querido. Para você também. Até mais. Tchau, tchau. Pena que nós somos regidos por esse cara grego, né? Um deus grego, Cronos. Já ouviu falar de Cronos? Deus do tempo, né? Enquanto a gente viver na atemporalidade, somos escravos dele. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham usufruído bem. Fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau.